Star Wars mudou o cinema, mudou a cultura, com repercussão absurda em seu primeiro filme, Nova Esperança. George Lucas revolucionou completamente a história do cinema, trazendo gêneros de filme blockbusters para uma outra proporção. Mas aqui eu quero focar em um momento específico de Star Wars, que é o momento atual. Porque depois de décadas de glória, e que eu sinto que Star Wars, depois do desastre que foi Ascensão Skywalker, por alguns motivos que eu vou tocar aqui, será que Star Wars está lutando para não ser esquecido? Em 2019, Star Wars A Ascensão Skywalker tentou encerrar a saga mais importante da cultura pop. Mas o que deveria ser um final épico virou um símbolo de tudo que estava errado. Fanservice desesperado, ritmo caótico. O filme tentou agradar todo mundo e acabou decepcionando muitos. Ali terminou oficialmente a história da família Skywalker. Mas a sensação era de vazio. O que restou? Uma marca milionária tentando descobrir o que fazer com seu próprio legado. Mas assim, galera, depois da saga do Luke, da Leia, do Han Solo ter sido encerrada nessa nova trilogia, trazendo a promessa de desenvolver a Rey, desenvolver outros personagens desse universo, a gente está aqui em 2025 sem saber direito para onde que vai esse universo, ou se precisa ir para algum lugar, né? Então a gente tem aqui uma marca bilionária tentando ainda descobrir o que fazer com seu próprio legado. Essa nova trilogia foi tão caótica, porcamente amarrada entre si. Nunca vi na história do cinema diretores diferentes assumindo a trilogia e depois brigando pelas ideias sobre essa trilogia. Um diretor queria ir para um lado do universo, enquanto o outro queria ir para um outro lado do universo. Nem é sobre o universo, na verdade, é sobre história, linha narrativa, trajetórias dos personagens, motivações. Tudo fica diferente com essa troca de diretores. Gosto de Despertar da Força, gosto dos últimos Jedi, mas o último filme, Ascensão Skywalker, é um desastre por conta desse vácuo de ideias que ficou no ar. Era um filme para agradar fãs antigos ou para apresentar fãs novos para esse universo? Esse filme ficou no meio do caminho. E a volta cômica do Palpatine é um exemplo disso. O último filme representa muito bem as consequências do universo hoje em dia, e que ao mesmo tempo apresentou soluções para o mesmo. E aí veio a primeira série relacionada ao universo Star Wars, The Mandalorian. Prometia contar a história e desenvolver uma outra parte desse universo, que é o universo dos Mandalorianos, trazendo um personagem que é um mercenário fatal, que na época essa série era visto como um sopro de esperança para o universo, com esse herói silencioso e com a promessa muito grande do bebê Yoda, conquistou completamente o mundo. Então, o Mandalorian trouxe o senso de aventura, simplicidade e também coração que a franquia precisava. E aqui foi tateando um pouco uma história que não precise do Luke Skywalker. Porém, entretanto, todavia, a série foi muito inconstante também, né? Muitos episódios que são muito medíocres, alguns episódios ruins mesmo em desenvolvimento. Porém, eu acho que Mandalorian fica na média e muitas das vezes acima da média de acordo com as temporadas. A primeira temporada foi boa, a segunda muito boa, inclusive encerrando com o Luke Skywalker e essa relação do Baby Yoda e do Mando de uma maneira muito emocionante, inclusive. O Mando tirando o capacete e assim desapegando de suas crenças. Se tu não sabe, os Mandalorianos não podem tirar o capacete em público, né? Com outras pessoas vendo o seu rosto, né? Mas ele tirou o capacete para se despedir daquela criatura que ele tanto amou, que ele tanto cuidou, para assim deixar ela seguir o seu destino, que era com Luke Skywalker, que era para ele ser um Jedi, né? Aí o tiro no pé foi muito grande ao colocar o Baby Yoda de volta na história, né? Porque daí tu descarta completamente aquele final emocionante dos dois. A gente via, depois da repercussão, a série do Mandalorian com uma visão muito promissora sobre essas séries de Star Wars, né? Apesar das críticas, apesar de alguns erros, era uma série boa, divertida pra você ver e acompanhar essa aventura desse mercenário e desse alienígena fofinho, né? Mas as coisas ficam estranhas quando vem a
série do Boba Fett. Então a gente vê umas escolhas criativas aqui que, na boa, gente, não tem como fazer uma série do Boba Fett querendo ir para um lado infanto-juvenil. Boba Fett, do contrário do Mando, que é um personagem carismático, com um desenvolvimento interessante, que inclusive dentro da série do Boba Fett, ele é protagonista de alguns episódios e ganha grande destaque na série, muito mais que o Boba Fett. Em comparação com o Boba Fett, ele é um personagem menor, né? Porque assim, gente, a gente só viu o Boba Fett em 2 filmes. Se ele aparece em 5 minutos em toda a saga, é muito, cara. E com 1 ou 2 frases. Eu acho que nem isso. Então, facinho pelo Boba Fett era o visual e pela expectativa que o público tinha com esse personagem. Porque nessa série, eles fizeram um esforço de contar uma história com o Boba Fett, de desenvolver algo interessante pra ele. Aqui tem decisões criativas muito estranhas, cara, relacionadas a roteiro, com personagens secundários muito irrelevantes, cenas de ação completamente fora de ritmo, uma cena pedindo uma intensidade e a cena não entregando essa intensidade. Então foi uma série muito esquecida e muito curta, né? Apenas uma temporada e apenas 7 episódios. E foi muito mais para reapresentar personagens do Grogu e do Mando de novo do que qualquer outra coisa, né? E a gente vai agora para um potencial desperdiçado enorme. Eu acho que entre essas séries aqui, eu acho que é o maior, que é a série do Obi-Wan Kenobi. Galera, imaginem, dentro do universo Star Wars, tu contar quem era o Obi-Wan Kenobi morando no deserto. Depois daquele massacre que ele viu, e com uma missão agoniante, assustadora, exaustante, que era proteger um menino que era a grande esperança, talvez, para salvar as pessoas da opressão do Império. Como é que era a cabeça desse cara nesse deserto? Quais surtos que ele teve e como ele mudou como personagem na transição entre Vingança dos Siths e A Nova Esperança. Então era um potencial de história enorme, cara, enorme. A volta do Ian McGregor, que é um puta de um ator, poderia ser um potencial enorme de desenvolver essas questões. Mas aqui, eu vejo só como um fanservice, que o Star Wars cai muito nisso. Nesses fanservices baratos e muitas vezes relacionados com o personagem de Darth Vader. Pra mim, o personagem de Darth Vader é o melhor e o mais completo personagem do universo, mas aqui ele não tem nada pra fazer na série. Só criar cenas especiais para fãs do Darth Vader e para fãs do universo Star Wars. E sim, poderia ter um potencial enorme, mas como foi desenvolvido aqui, são cenas bonitas, coreografias ok, quase ruins, lentas, e as duas têm um grande problema de direção, de entender sobre o que é essa história, cara, sobre o que é a história do Kenobi, sobre todas as dores, das perdas dos mestres Jedi que ele carrega consigo, sendo o último Jedi e assim tendo que guiar no futuro um novo Jedi para causar uma nova esperança na galáxia. E a série foca em criar situações, por exemplo, engraçadinhas com a Leia, que aqui nessa parte do universo é uma criança, né? Série totalmente fora do tom. Enfim, eu acho que entre as séries aqui é um potencial maior com a execução pior delas, né? Poderia falar mais a fundo de Ahsoka, a Collider, Skeleton Crew, que eu assisti todas, mas eu sinto também que essas séries não ficam comigo. E de longe, pra mim, é a pior série da Collider. É tão ruim que eu não quero perder tempo nesse vídeo falando sobre ela. A Ahsoka e Skeleton Crew têm seus acertos, mas assim, gente, o problema de Star Wars, pra mim, parece que Star Wars fica preso consigo mesmo. Cada projeto carrega um peso que, de certa forma, já foi. Cada decisão é vigiada por uma base de fãs dividida entre a nostalgia e a exigência. Enquanto a Marvel e a DC saturam, Star Wars parece hesitar, produz pouco, lança devagar e ainda busca uma identidade. A Ahsoka tem vários acertos dentro da série, principalmente visualmente falando, mas não é uma história que empolga ou não é uma história que te faça querer ter vontade de assistir uma nova temporada. Não tem curiosidade para saber da história daqueles personagens que estão associados a um universo de animação que eu não tenho interesse de assistir. Daí, nesse mesmo período, já estava sendo estruturado e divulgado
uma série chamada Andor, que era relacionada ao personagem Cassian Andor e que era relacionada ao parte da timeline de Rogue One, né? Focando nas pessoas que enviam os planos da Estrela da Morte para Leia e fazendo uma conexão direta com Nova Esperança. Andor se passa um período antes disso, né? Mas quando foi anunciado essa série, quando foi anunciado o personagem Andor como protagonista, muitas pessoas entortaram o nariz. E eu lembro até hoje que já no Rogue One, o Andor era comparado com Han Solo. Han Solo sem carisma, Han Solo sem personalidade. Críticas muito grandes ao Andor. E no final das contas, Andor se torna a melhor série, eu arrisco dizer, o melhor produto já feito relacionado ao universo Star Wars. Melhor que os filmes clássicos, melhor que o Rogue One. Andor, pra mim, é como deveria ser trabalhado o universo. É como deveria ser abordado essa história. Como foi trabalhado a direção e a escrita dessa série, focando completamente na opressão desse império perante não só a rebelião, mas perante as pessoas, cara. A gente finalmente, dentro dessa série, a gente sentiu medo do império. E tinha vezes que eu ficava com medo do Stormtrooper, né? Que é uma piada o Stormtrooper, né? Ele tá ali pra levar tiro e pra não acertar nenhum. Aqui nessa série a gente tem medo. Aqui nessa série a gente vê as pessoas com medo, assustadas, aflitas. A gente vê as pessoas tendo esse sangue correndo nas veias para que a rebelião continua. A gente tem o personagem Luthen, que é fantástico, contraditório pra caramba, mas ao mesmo tempo ele que construiu os primórdios dessa rebelião. O próprio personagem Andor, né, que é a questão dele de não ser um cara de destaque na questão física, na postura dele, na aparência dele. Ele não é um cara que se destaca, mas é um cara que consegue resolver as coisas, trazer soluções para os problemas. Então o que o Tony Gilroy aqui entendeu completamente nessa série, ele já tinha entendido no Rogue One, que pra mim é o segundo melhor filme de Star Wars, é correlacionar essa premissa primordial da história de Star Wars, essa guerra entre a opressão e entre os oprimidos dessa opressão, tocando algo que vai muito mais além do universo Jedi, uma intensidade emocional muito maior que qualquer coisa que já foi feita no universo Star Wars, porque a gente consegue correlacionar o que acontece com as pessoas com o nosso mundo. E como as pessoas ali, não sendo Jedi, não sendo poderosas, e apesar da gente saber que o Andor não vai morrer na série por causa do filme Rogue One, né? Aqui a gente tem personagens que podem acontecer coisas inesperadas com eles. É de uma poesia no texto que a gente vê personagens morrendo sim de forma idiota, porque dentro da revolução e dentro de pessoas inexperientes, com muita fome e com muita raiva borbulhando nelas em fazer essa revolução. E é claro que essas pessoas vão errar e vão fazer bosta. E dentro de uma revolução e dentro de uma guerra, muitas pessoas morrem. E muitas também morrem de forma não heróica. Muitas revoluções foram feitas por outras pessoas que não receberam créditos ou que nem se sabe o que elas fizeram para a rebelião e para a revolução. Enfim, eu poderia falar horas de Andor. Eu até poderia fazer um vídeo apenas sobre a série Andor, destrinchando e falando com detalhes cada coisa dessa série. Então, se tu quiser um vídeo sobre, comente aqui. Mas, cara, o Andor trouxe uma realidade, uma intensidade, uma coragem para contar essa história desse universo Star Wars. Eu não vejo motivo para Disney não seguir esse caminho e apostar em uma linha narrativa completamente diferente dos últimos anos. Será que não é agora o ponto de atrair o interesse dessas pessoas para esse universo de novo? Será que esse universo tem que ser para criança ainda? Será que esse universo não pode passar por uma transição, tendo mais coragem de desafiar o fã mais fanático com o universo Star Wars? Desafio esse que funcionou para a série Andor. Será que a gente não quer conhecer outros personagens, outras abordagens desses personagens? Imagina também um filme contando a história dos Jedi na mesma pegada de Andor, com o mesmo texto, com a mesma filosofia. O quanto de impacto isso teria
pro universo. Então, nos últimos anos, com essas séries e filmes que Star Wars produziu, pra mim a Disney tá lutando pra Star Wars não ser esquecido por completo. Com inúmeras sagas e inúmeros filmes lançados hoje em dia, as pessoas perderam um pouco de interesse, de uma maneira geral, de Star Wars. Star Wars se tornou uma série de filmes nichada para quem conhece muito bem esse universo e esses personagens. Será que a gente não tá na hora de arriscar e tentar trazer um público novo para esse universo? Eu me vejo muito bem qualquer pessoa assistindo a história de Endor, sem precisar estudar o universo expandido, se associar a entender o universo expandido, se é canon ou não. A gente quer ver histórias boas sendo contadas sobre esse universo, relacionando a personagens cativantes. E isso é o simples, o universo já é muito rico. Eu acho que o foco tem que ser em desenvolver os personagens novos e como eles reagem a esse universo. O que eles sentem, o que eles querem, desenvolver essa opressão do Império no contexto onde ele está. Porque Star Wars sempre vai ser essa luta da rebelião e Império. Não tem como tirar o Império na jogada. Então, mesmo com projetos ousados como Endor, aclamado por críticos, não movimentam multidões. E parece que o público do Star Wars sempre busca a junção perfeita de paralelos que remetem ao que ele sentiu nas franquias antigas. Mas ao mesmo tempo eles querem algo novo, algo diferente dos antigos filmes. Então será que a Disney tem que ouvir os fãs nesse sentido? Ouvir o que eles querem sobre a franquia? Será que o fã realmente sabe o que quer pra franquia? Então, honestamente, me preocupa, baseado no que eu assisti no Endor, Rogue One, e agora baseado nos anúncios que rolou da Lucasfilm, anunciando uma nova trilogia. Vamos por parte. De acordo com essa matéria, confirmado o filme 2026 do Mandalorian e Grogu, que eu acho ok, se tu desenvolver uma linha de universo nesse lado. Mas agora, o novo filme Star Wars Starfighter, que vai ter o Shaw Levy, o mesmo diretor de Deadpool e Wolverine, mas estrelado pelo Ryan Gosling, promete voltar na mesma linha dos filmes mais clássicos, mas ambientado nos eventos pós Ascensão de Skywalker, que é anunciado como uma aventura inteiramente nova e com personagens totalmente novos. Mas esse filme não é uma sequência direta à Ascensão Skywalker, mas sim um filme próprio. E baseado pelo título, deve focar mais em combates entre naves, né? Vamos ter uma animação do vilão Darth Maul. Esse personagem eles estão louco para que ele volte num universo fixo, com ele protagonista, faz tempo, faz anos isso, e promete seguir a mesma estética daquelas animações de Rebels e daquela série longa de animações de Star Wars. Não me empolga não me empolga não. Então foi confirmado sobre uma segunda temporada de Ahsoka. Não se sabe muito bem a história que vai ser muito baseado no que aconteceu nos eventos finais da série, né? Então assim, gente, nenhum desses anúncios me empolga muito. E também existem muitos outros projetos que nunca saíram do papel. Por exemplo, um filme da Rey voltando para reconstruir a Ordem Jedi. Também estava sendo elaborado um projeto onde seria ambientado no passado, quando os primeiros Jedi surgiram. Também um filme evento de Dave Filoni, que iria reunir Mando, Ahsoka e o pessoal do Skeleton Crew. Então a pergunta é muito séria aqui, gente. O interesse do grande público ainda permanece com esse universo? Na minha percepção, tá enfraquecendo. A nova geração de fãs é o quê? Querem sempre essa homenagem aos antigos filmes ou querem novas histórias que marquem quanto foram marcantes para a época? Histórias novas, sem correlacionar sempre ao antigo universo. Parece que pra mim, o universo Star Wars sempre tá preso ao passado e preso a um medo de desagradar o público. E Ascensão Skywalker é uma prova disso. Então, gente, Star Wars não é só uma franquia, é uma mitologia. É espiritualidade em forma de blockbuster. Mas o mundo mudou. O público mudou e por muitas das vezes a franquia parece muito perdida. E a verdade é que Star Wars nunca será esquecido. Mas será que ele ainda será relevante? E será que ele é relevante hoje em dia? Quero saber da tua opinião. Comente aqui o que tu acha desse universo Star Wars hoje em dia. Se tu acha que ele ainda pode surpreender, comenta aqui, deixa seu like, compartilhe para o teu amigo fã de Star Wars e até a próxima. Tchau!